Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre quando devo procurar psicoterapia para meu filho. Quais são os aspectos importantes a serem observados para perceber a importância e a necessidade de procurar atendimento psicológico. Hoje nós temos diversas demandas, diversos aspectos a serem percebidos para procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Atraso no desenvolvimento cognitivo, depressão na infância, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, tem uma gama de doenças na atualidade que levam a procurar um atendimento psicológico profissional. Mas também existe algumas outras. Eu, como terapeuta infantil, eu como pesquisador atuante na infância, percebo também na minha prática, na minha experiência em consultório clínico, que muitas das vezes a criança ela é um sintoma de um desajuste familiar. Muitas das vezes os pais, a mãe ou o pai, quem faz essa figura, procura o atendimento psicológico para seus filhos e aí a gente vai acolher e a gente vai perceber, na verdade, não é exatamente uma queixa, um sintoma, uma dificuldade da criança. É uma queixa que é do sistema familiar. E como a criança ainda está no seu processo de desenvolvimento, a criança ainda está mais sensível, está num processo de maturidade que não é igual ao do adulto, ela sente mais, ela demonstra mais. Então a criança demonstra mais esse desajuste, por exemplo. Ela demonstra mais as emoções com a raiva, com a ansiedade, com a timidez, com o isolamento, porque existe aquele jargão, aquele dito popular que criança não mente. Então a criança expressa aquilo que sente. A criança é mais emotiva, a criança é mais verdadeira, a criança acredita mais. Então no nosso cotidiano, a criança vai expressar essas dificuldades que muitas das vezes são levadas por um contexto difícil, por um contexto de um relacionamento entre pais que não dão mais certo, de um contexto que não é facilitador para o seu desenvolvimento infantil. E muitas das vezes caímos numa patologização da vida. Por exemplo, se a criança não se ajusta ao sistema educacional, ao sistema escolar, se a criança tem uma forma de se expressar diferente, porque a gente recebe muito no consultório, vamos lá então, Wesley, quais que são as principais demandas que chegam no consultório para você? São crianças ansiosas, crianças hiperativas, crianças agitadas, crianças muito nervosas, que não conseguem lidar com as próprias emoções, crianças com atraso no desenvolvimento escolar, crianças com dificuldade de se relacionar. E aí quando você chama os pais, quando você acolhe, quando você vai explorando um pouco mais sobre o contexto social dessa criança, onde você vai descobrindo o átomo social, os papéis que essa criança desempenha, a rede que essa criança tem, você vai descobrindo que muitas das vezes é dificuldade no manejo de se relacionar com essa criança das figuras superiores, dos papéis de pai, do papel de mãe, do papel de educador, do papel de professor. Então, muitas das vezes, a dificuldade, o problema não é realmente da criança, é muito da relação que ela tem com esses outros adultos, com essas outras pessoas que têm mais maturidade do que ela. Então, claro, existe muita demanda que aparece para nós de crianças com autismo, porque hoje tem se estudado mais, tem se percebido mais os sintomas, os sinais do autismo, os sinais do TDAH, do déficit de atenção e hiperatividade, do opositor, né? Tem um outro muito comum também que aparece, que é o transtorno desafiador opositor,
que ele se caracteriza muito por uma criança que é agressiva, respondona, que é muito agitada, que não consegue se adequar às leis tanto do sistema familiar quanto do sistema ensino pedagógico da escola. Então tem aparecido muito isso para nós. O recadinho que eu gostaria de dar nesse vídeo é: fique atento ao seu filho para perceber esses sinais. Então, se aproxime mais da relação mãe-filho, pai-filho, cuidador e filho, para saber, converse mais, seja mais amigo desse filho, para que esses sinais, para que esses sintomas não sejam percebidos como um desajuste só dele. Busque mais saber como que ele está se sentindo, como que ele está indo na escola, na rotina, né, do dia a dia. Os pais precisam trabalhar muito para poder lidar com as dificuldades financeiras da casa, com pagar os boletos, né, que são aí as preocupações da vida adulta, e acabam se esquecendo das pequenas coisas, de brincar com a criança, de estar mais perto da criança, de se preocupar como que foi o dia da criança. A criança chega em casa e o pai já vai, tem que a comida para poder fazer, tem que resolver um outro problema, se preocupar com outras coisas, e acaba não tomando aquele tempinho de sentar com o filho e perguntar: meu filho, como que foi o seu dia? O que você aprendeu de diferente hoje? Vamos sentar para fazer a tarefa juntos? Você está tendo alguma dificuldade? Você tem amigos na escola? Essa relação pai e filho mesmo, sabe? Para não ficar muito terceirizando a educação do filho. É tema muito longo, né, para poder discutir assim num vídeo pequeno. Não quero colocar um vídeo muito longo para não ficar cansativo para as pessoas verem. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é: hoje a gente tem uma gama de dificuldades, de queixas. O que eu gostaria de dizer é que você se aproximasse mais dos seus filhos, que você tivesse uma relação mais próxima para poder identificar quais são as reais dificuldades. Se o seu filho sabe lidar com as pequenas emoções, com as emoções primárias, se ele tem uma rede de amigo, se ele está sabendo lidar com as frustrações, com as pequenas frustrações do dia a dia, como que você reage com isso, porque a criança, quando é pequena, de 0 a 6 anos, ela aprende muito com o exemplo, com o que nós fazemos, com o que os pais fazem. Então, o que você tem feito para o seu filho ver como exemplo? Então é mais uma reflexão mesmo. E aí no próximo vídeo eu quero falar sobre procedimentos. Como que a gente, eu sou terapeuta, sou psicólogo infantil, como que eu recebo os pais, como que é esse acolhimento, como que é os primeiros passos da psicoterapia. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aqui o seu joinha, tá? Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!